Alô, pessoal, amigos e minhas amigas, estamos juntos aqui no nosso pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Pela sétima rodada, tivemos aí o jogo entre Flamengo e Remo na quinta-feira. O Flamengo e Remo jogando no Maracanã e o Flamengo conseguiu a vitória sem sustos, né? Vencer a quarta seguida, entrando no G4 do Campeonato Brasileiro, vencendo contra o Remo pelo placar de 3-0. E o Flamengo venceu com o Maracanã lotado. O time rubro-negro venceu com autoridade e indo para o G4, né, da competição, a equipe rubro-negra e a equipe do Remo, em baixa na tabela de classificação, né? Então a equipe do técnico Léo Condé, né, tendo aí em baixa na tabela de classificação, né? Lógico, a situação do Remo não é nada fácil, sem vencer aí com 3 pontos em 7 partidas. É o lanterna no Campeonato Brasileiro agora, principalmente, né? Então, por conta dos critérios de desempate. Então, o Flamengo, 13 pontos, entrando no G4, na quarta colocação no momento. Então, a quarta vitória consecutiva do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Nós vamos falar tudo isso no Maracanã, com a vitória tranquila rubro-negra. Mas antes disso, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos, é claro, deixando seu like, seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal, também fortalecendo o nosso trabalho e também acompanhando também pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, nosso Conversa de Torcedor Notícias, terças e quintas-feiras, a partir das 18 horas no canal do YouTube. E às 11 da manhã de todo sábado teremos o nosso programa ao vivo pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega no seu coração, acompanhando aí pelas redes sociais, pela Dial 98,7 FM, também pelo site radioNSC.com e acompanhando pelo YouTube do Conversas Torcedor. Se inscreva no canal, compartilhe os vídeos, deixando aquele like e também ativando o sininho de notificação, tá certo? Vamos falar aqui desse jogo que aconteceu no Maracanã, de uma vitória tranquila e também ressaltando, além de uma boa vitória no Maracanã, o Flamengo chegou à marca de 5 jogos seguidos sem ser vazado. São 4 jogos aí sob o comando do Leonardo Jardim e uma com o Felipe Luiz no jogo do Madureira, né? E que tem aí essa vitória que marca aí mais um jogo sem ser vazado a equipe rubro-negra. E também uma ótima fase que teve aí a recuperação de alguns jogadores que tiverem baixa, por exemplo, o Samuel Lino, né, que justificou mais uma vez a escolha do Leonardo Jardim e o atacante marcou um dos gols da equipe do Flamengo, o segundo da equipe do Flamengo, inclusive, participando na jogada do terceiro com o gol do Luiz Araújo, e esta foi a segunda partida seguida dele, né, balançando as redes, e agora tem 4 gols na temporada, é o vice-artilheiro do Flamengo, atrás do Pedro, apenas com 9 gols, homenageando 8 gols, né? 8 gols marcados, né, nessa forma. E o momento delicado do Remo, que voltou para a primeira divisão depois de 32 anos, vivendo um momento complicado. A equipe ainda não venceu e agora é o último colocado na competição. O clube já está no seu segundo treinador na temporada, já que o Juan Carlos Osório foi o primeiro. Agora com o Léo Condé no comando, sob o comando do novo técnico. Porém, a equipe paraense sequer balançou as redes. São 3 jogos, 3 derrotas e 6 gols sofridos. Então tem aí essa situação que está acontecendo. Mas, meus amigos, tem aí o time do Flamengo que teve essa tranquilidade aí pelo lado da equipe do Flamengo, inclusive, né, que a situação da equipe rubro-negra que está mais tranquila, né, por conta dos jogos. Mas vamos falar aqui do jogo principalmente. Vamos falar aqui do jogo principalmente porque o Flamengo dominou a partida, né, desde o começo. Foi superior ao Remo de saída e o time da casa controlou a posse de bola na etapa inicial, chegou com perigo algumas vezes, né, especialmente pelas laterais. O primeiro gol saiu aos 18 minutos da primeira etapa, após uma cobrança de escanteio do Arrascaeta e o Léo Ortiz de cabeça para fazer o gol e o Marcelo Rangel não defendeu, certo? E o Remo, por sua vez, tentou sair em contra-ataques rápidos, em contra-ataques rápidos, né? Principalmente aí que levando até o perigo, né, de algumas estocadas. E na segunda etapa, o domínio do Flamengo foi ainda maior e não deixando a equipe paraense respirar, né? E não dando os espaços para a equipe do Remo, né? Respirar, melhor dizendo. E o Samuel Lino fez o gol aos 2 minutos, o segundo gol do Flamengo, depois de uma bonita troca de passes com o Pedro,
e Luiz Araújo, fechou a conta aos 8 minutos, depois uma troca de passes com o Samuel Lino e Pedro no ataque. Então o Flamengo conseguiu aí uma vitória muito importante nessa boa fase do Flamengo, inclusive, e a torcida do Flamengo tá assim esperançosa, né, que, que, que tendo esse trabalho contínuo, né, na equipe do Flamengo, inclusive. Então, Flamengo e Remo voltam a campo no domingo. O Flamengo, que está no G4 do Campeonato Brasileiro, vai jogar contra o Corinthians a partir das 8h30 da noite. Não vai ter, melhor dizendo aí, o Léo Pereira e o Pulgar, que estão aí, que vão estar aí com a suspensão automática por levar o terceiro cartão amarelo. Então temos aí, provavelmente, com as entradas de Vitão e do Everton Araújo. E a equipe do Remo vai jogar contra a equipe do Bahia, em casa, no Mangueirão, às 4 horas da tarde, lá em Belém do Pará. O jogo que o Remo tenta conseguir a sua primeira vitória do Campeonato Brasileiro, então tendo aí a equipe do técnico Léo Condé buscando a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Então, a equipe do Flamengo tendo aí uma boa campanha, tendo a sequência de jogos sem ser vazado e com bom futebol produzido e também dentro do contexto da equipe organizada, na equipe do técnico Leonardo Jardim e a equipe do Léo Condé tentando buscar sua primeira vitória do campeonato, a equipe do Remo, Clube do Remo, que volta à primeira divisão depois de 32 anos. Certo, pessoal? Muito obrigado pela companhia de sempre em mais um pós-jogo aqui do Conversas Torcedor. Muito obrigado pelo carinho e pela sua companhia. Se inscreva no canal do YouTube, compartilhe nossos vídeos e deixando o seu like, seu joinha, ativando o sininho de notificações, que ajuda muito o nosso crescimento do canal, também fortalecendo o nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, terças e quintas-feiras, 18 horas, o nosso Conversas Torcedor Notícias e às 11 da manhã de todo sábado, ao vivo, pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, acompanhando além do YouTube também pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, também pelo site radioNSC.com, pelo aplicativo Radiosnet, falando do futebol do Rio, falando do futebol e do esporte internacional e também da seleção brasileira. A seleção brasileira que vai jogar esses dois amistosos que vão ser realizados na terra do Tio Sam, né? Jogo que vai ser aí no dia 26 de março contra a França e contra a equipe da Croácia, 31 de março. Então vamos acompanhar nesses amistosos aí com a equipe do técnico Carlo Ancelotti, na preparação, melhor dizendo, para a Copa do Mundo. Valeu, pessoal, um grande abraço a todos, felicidades e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês. Um forte abraço e até lá. Valeu, galera, tchau, tchau!